Jesus e ele estava querendo mudar os costumes de Moisés, que ele estava falando as blasfêmias que Jesus falava de destruir o templo e reconstruir em 3 dias, que ele queria destruir o templo deles. Então pagaram para que homens mentissem sobre isso para que eles pudessem matar Estevão. Aí isso me fez lembrar o quê? Quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, né, após o 3º dia, a Bíblia vai nos dizer que tinham 2 guardas vigiando. E eu assisti um filme que retratou muito bem essa situação que aconteceu, e a Bíblia vai nos dizer a mesma coisa. E o que toca muito no meu coração é como que é grande as escamas nos olhos das pessoas. E pessoas que se diziam da lei, pessoas que se diziam, né, de Deus, povo de Deus, que os fariseus e os anciãos não eram qualquer pessoas, eram pessoas separadas para cuidar do templo, pessoas que tinham grande entendimento. E quando Jesus ele morreu e ressuscitou, tinha 2 guardas ali, e os guardas viram a ressurreição de Jesus. O túmulo de Jesus brilhou, deve ter acontecido uma coisa grandiosa. E aqueles homens, a Bíblia vai nos dizer que eles ficaram assustados e eles fugiram, os guardas. E o que os anciões fizeram? Pegaram eles, colocaram eles no templo e pagaram para que eles mentissem, porque eles testemunharam a ressurreição de Cristo. E eles estavam assustados. Então você vê que como o diabo, ele trabalha na vida daqueles que se dizem que são. Hoje eu creio que eu estou pregando para pessoas que são, que se dizem que são. Então o que Deus, eu acredito que Deus queira falar com a gente nessa noite. Cuidado, porque você pode dizer que você é e você não é. Você pode estar pregando, dizendo que está levando a mensagem do Senhor, mas na verdade você está indo contra. Assim como os anciões e fariseus faziam. Eles diziam que era tudo por nome da lei, por nome de Deus, mas eles faziam tudo ao contrário. E o que a Bíblia vai nos dizer, e o que eu li de Estevão, foi exatamente o que ele falou. Esses homens pegaram ele e levaram até o templo. E lá tinha o sinédrio, né? Que, portanto, eu li que quando os homens que estavam no sinédrio olhavam para Estevão, viam o rosto como de um anjo. E mesmo eles vendo a glória de Deus naquele homem de Deus, mesmo assim, eles deram permissão para apedrejá-lo. Ou seja, nós vemos a glória de Deus, nós vemos a glória de Deus em pessoas, em lugares, em igreja, e mesmo assim nós apedrejamos. Qual que é? Aí eu te pergunto, o diabo só tem atuado nesse século? O diabo só tem atuado nas pessoas de hoje? Desde quando nós pessoas permitimos? Porque a maior guerra que a gente tem é contra os nossos pensamentos, é contra nós mesmos. A guerra começa aqui. O diabo ele sopra dardos inflamados todos os dias. E uma coisa que eu também não sabia, por mais que eu sou muito tempo da igreja, tem muita coisa que eu não sei e eu aprendo. Quando Daniel ele orava por uma bênção, a Bíblia vai dizer que o anjo Miguel lutava com Satanás, lutava com os diabos, porque os diabos não queriam que Daniel recebesse a bênção dele. E demorou até para Daniel receber a bênção. E ele estava desesperado. Então, o diabo ele trabalha e a gente nem percebe. O diabo, então, tipo assim, do mesmo jeito que o diabo lutou com Miguel para impedir a bênção, quanto que ele não luta com você todos os dias para que você não receba a sua bênção? Ele luta jogando dardos inflamados, querendo tirar a sua atenção, querendo tirar o seu foco. Eles não entenderam o propósito de Deus. Eles liam e não entendiam o que era a palavra de Deus. Eram sábios da lei. E você que nem lê a Bíblia todo dia, nem sabe dessa história que eu estou te contando, assim como eu não sabia, acha que é entendido da lei, acha que é entendido da sabedoria de Deus, acha que é crente, acha que é. Mas Deus está falando, não é. A vida com Deus, ela é muito mais íntima, ela é muito mais complexa. Ela vai além. E aí, Estevão, olha que eu não tinha nada para falar. Mas é que Deus ele vai nos conduzindo. Mas é que eu fiquei refletindo sobre essa palavra. E Estevão,
os homens lá da rua, né, os fariseus, pegou ele e levou até o sinédrio. E falaram, olha, pagaram homens para mentir sobre a vida. E hoje, às vezes, o diabo nem precisa te pagar para você falar mal da vida de alguém, né? Blasfemar contra a vida de alguém. Essa é a realidade. A gente quer falar o que convém a nós. A história tem dois lados. A gente nunca vai falar a realidade. A gente sempre vai falar aquilo que puxa pra gente. Eu sempre penso isso. Eu sempre falo, quando eu for contar uma história, eu tenho que sempre ser justa. Não, ó, eu errei nisso. É difícil, você tem que lutar contra você mesmo pra você. Você não quer assumir o seu erro, você não quer assumir a sua responsabilidade. Então, eles pagaram homens de Deus, homens que se diziam entendidos da lei, pagaram para que homens mentissem. Talvez homens que se diziam também de Deus e da lei. E eles receberam o suborno para mentir, para tirar uma vida, porque simplesmente ele falava aquilo que não convinha àquela pessoa. Isso não me convém, talvez o que eu estou falando não te convém. Não me agrada, então não vou escutar. Nossa, ai que palavra ruim, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, bem que ela falou que não tinha nada mesmo para falar. Às vezes a gente não quer escutar. Então homens de Deus pagaram para que outros homens, às vezes de Deus, porque não vai falar qual homem que era aqui, vai falar que pagaram homens para mentir sobre Estevão. E esses homens foram no sinédrio e eu imagino a cena, porque eles não simplesmente pegaram gentilmente Estevão e falaram, vamos ali até o sinédrio pra gente querer apedrejar você. Não. Eu imagino que no meio cuspiam na cara, batiam. É aquela cena horrorosa. E Estevão continuando pregando aquilo que ele acreditava, pregando a mensagem de Jesus. E quando levaram, os acusadores falaram, olha, ele está mentindo, que foi aqui onde eu li. Ele está mentindo contra a lei, está mentindo, falando que vai destruir o templo. Que absurdo! Vai destruir o templo. E aí... Eu lendo, achei bem engraçado, porque os homens que estavam no sinédrio em volta perguntaram para Estevão, o que eles estão dizendo é verdade? E Estevão podia ter dado uma resposta simples. Eu lendo, tive que ler um capítulo inteiro ouvindo que o Estevão era muito simples. Era só ele falar assim, olha, não é verdade. Eu não falei exatamente isso, eu falei isso. Mas Estevão vai dar um resumo do Antigo Testamento inteiro. Eu achei bem engraçado. Eu falei, nossa, ele podia ter sido mais objetivo ali, né? Mas não, eu fui lendo e eu falei, eu não tô entendendo porque ele tá falando, e ele vai começar a falar. Se você pegar a leitura, tem aqui um capítulo só sobre o discurso de Estevão no sinédrio. E são, calma aí. São 53 versículos de discurso. Eu li, eu falei, eita, que Estevão fala. De vez ele simplesmente, seu objetivo. Aí eu fui lendo a mensagem, eu falei, eu não tô entendendo porque ele tá falando isso. E ele vai falar que Deus levantou Abraão, falou que ia dar a terra a Abraão. Eu vou dar uma resumida. E que ele seria pai de muitas nações, mas que Abraão não não teve posse da terra, e sim a sua descendência. E aí ele vai mencionar Jacó, ele vai mencionar José. E ele fala, José, os que estavam em volta dele, é que eu esqueci o nome da palavra que ele usa, mas os irmãos, os próprios que estavam do lado dele, invejaram por ele dizer o que Deus tinha mostrado. E ali era uma fala de Estevão com um protesto. Os irmãos de José disseram a ele isso. Fizeram isso a ele, de jogar ele no poço, vender como escravo, porque invejavam o que Deus tinha com ele. E aí ele vai falar que José foi para o Egito, se tornou, governador. E ele vai dar, e por isso que é bem importante a leitura bíblica, porque ele vai falar até a quantidade de pessoas que José mandou ele buscar. Os irmãos, quando foram, os irmãos de José vieram pedir comida, não reconheceram José. José falou assim, traz a sua família. E trouxeram, e Estevão vai mencionar, que não tem isso lá no Antigo Testamento, mas Estevão vai falar que eram cerca de 75 pessoas. Eu li. Você sabia disso? Pode ser uma pergunta bíblica. Pode ser uma pergunta bíblica. Mas é interessante, porque a palavra de Deus, ela vai se encaixando. Ela vai trazendo coisas que estavam lá para o presente
você vai entendendo mais a situação. E os próprios irmãos de José invejavam ele e fizeram isso com ele. Deus levantou José. Ou seja, não importa o que Estevão estava falando ali sobre Abraão, Jacó, falou sobre José, ele falou, não importa o que fizeram com eles, não importa o levante que teve sobre a vida deles, porque isso não impediu de Deus cumprir a obra dele, na vida deles. Então, os que estão dentro da casa, invejam os que são, os que se dizem que são, porque eles não são. Estão dando lugar ao diabo. E eu sempre gosto de mencionar que você pode ser usado pelo diabo. Ai, Maná, mas eu falei línguas, eu sou batizada, eu aceitei a Jesus. Pedro também. Pedro andava com Jesus. E Jesus disse que Satanás tinha falado na boca de Pedro. Se você buscar, dar um Google, você vai pesquisar aí, versículo que Jesus diz que Satanás usou a boca de Pedro, porque Pedro falou, não, Jesus, eu não quero que você seja crucificado, eu morro no seu lugar. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Não é você que está falando, Pedro, é Satanás. Repreendido. E repreendeu a Pedro. E aquele que andava com Jesus. Se você der lugar ao diabo, o diabo vai falar na sua boca. Se você der lugar ao diabo, o diabo ele vai te usar contra o que está do seu lado. Às vezes você pensa que é só com o de fora, também, você tem que estar atento a tudo. Mas a principal que eu falo que é o plano de Deus, sabe? É um dom de Deus, é uma bênção de Deus, é a família. E aonde o diabo ele mais vai atuar, e aonde o diabo mais vai querer interferir é na família. É aonde o diabo ele vai lutar com todas as forças, sabe por quê? Se você chega em casa e você não tem a sua casa como um lar, imagina você todo dia ter que ir para casa com raiva de ir para casa, sabendo que casa é lugar de porto seguro. É isso que o diabo ele quer. Ele quer destruir o seu meio familiar. Ele quer destruir. Então sempre ele vai usar pessoas que estão muito próximas. Então toma cuidado para você não ser essa pessoa usada por Satanás. Toma cuidado para Satanás não falar na sua boca, porque ele vai destruir a sua família. Uma pessoa que não tem família, que não tem apoio, ela não tem nada. E aí Estevão vai continuar dizendo, aqui o relógio aqui. Estevão vai continuar dizendo sobre as coisas, né? Vai falar sobre José, vai falar depois sobre Davi, sobre Saul ter se levantado contra. E é sempre assim. E aí outro versículo que eu mencionei no início da palavra, que Deus estava trazendo à minha memória, é que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Isso está em Romanos 12. Romanos 12. Pode abrir que está em Romanos 12. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a gente às vezes nos depara perguntando, Deus, como que a sua vontade é boa, perfeita e agradável e permite que todos esses homens, grandes homens de Deus, sofressem o que sofreu? Tudo começa, um conflito começa quando você pensa que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, quando você, por pregar a palavra de Deus, tem que morrer apedrejado. Você fala, como assim? Essa era a vontade boa, perfeita para mim? Por isso que eu digo que ser cristão, servir a Deus, não é só vir à igreja. Isso é muito importante, muito. Você não tem que deixar de vir à igreja. Mas infelizmente, pessoas que têm isso na cabeça de que só ir à igreja basta, essas pessoas são como os fariseus. São como os anciões, os escribas, hipócritas, pessoas hipócritas, e são as mesmas que matam o evangelho, são as mesmas que envergonham o evangelho, são as mesmas que matam os seus irmãos. Se você não entende o que é a palavra de Deus, se você fica birrento só porque Deus não dá algo que você quer, você não é crente, você não entendeu o que é o evangelho. Você tem que entender que Deus, Ele vai além. E que às vezes, aí entra algo muito forte, o mundo não gira em volta de você. E que precisam coisas acontecer para que outras coisas aconteçam.
Por exemplo, Deus, está acontecendo isso na minha vida, mas tudo tem um porquê. O país está assim, porque a economia está assim, porque o presidente atual está assim, porque estamos passando necessidade, o povo passa fome, porque tem miséria. Tudo vai além de você, porque o mundo jaz do maligno. Então você tem que entender que nem tudo que acontece é porque o mundo está girando, conspirando contra você. E não é que Deus, ai céus, ai vida. Você tem que entender que se você está servindo a Deus somente por isso, você não está servindo a Deus. Você só quer o dono da bênção, você só quer o me dá. Porque os grandes homens de Deus morreram das piores formas. Perguntinha aqui, quem sabe, eu dou R$1.000, aquela brincadeira. Quem sabe quem foi eu não sei se ele foi discípulo ou profeta, foi discípulo eu acho, ou foi profeta, que foi cerrado de cabeça para baixo? Não, ele foi cerrado. Teve um que foi cerrado de cabeça para baixo. Foi Isaías? Nem eu lembrava, mas foi ele. Mas foi exatamente, foi ele, um grande homem de Deus, foi cerrado, pior, eu acho que, sei lá, foram tantas mortes horríveis. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. João Batista, cabeça cortada, entregada numa bandeja para uma mulher, sabe? Então, tipo assim, você tem que entender que o evangelho, ele vai além. Deus é amor, com certeza Deus é amor. Mas o evangelho, ele vai além disso. O que é o amor? O amor é amar independente da situação. Então, se tá tudo mal, você tem que continuar amando. Você não tem que ficar no celular durante o culto porque Deus não está cumprindo com o que Ele quer com você e você está entediado. E você vem para cumprir um papel porque você tem uma responsabilidade. Vir pro culto, amar a Deus não é você vir pro culto, sentar e ficar olhando para... Não. Você está igual quem apedrejou Estevão. E aí Estevão vai continuar falando, que se eu for falar aqui, Estevão vai falar um monte. E aonde eu quero chegar é que Estevão vai dar esse discurso. E a Bíblia vai nos dizer que quando Estevão ele era apedrejado, ele olhou para o céu e o céu se abriu para ele. E ele viu Jesus e Deus ao lado, um do lado do outro. E ali ele morreu. E aí a Bíblia vai nos dizer que quem permitiu também o apedrejamento de Estevão foi um homem chamado Saulo. E para quem sabe quem é Saulo, é Paulo. E foi por isso que eu fiquei curiosa, porque eu não sabia desse detalhe. E aí eu fui ler. E no capítulo 8, quando Estevão vai falar que enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor de... é bem interessante eu falar isso, porque Estevão, quando ele era apedrejado, ele orava pelas pessoas que o apedrejavam. E ele falava: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aí eu fiquei lendo isso, raciocinando, e eu falei: Deus, se fosse eu... Agora pensa, se fosse você sendo apedrejado. Eu falei: Deus, se fosse eu ia falar: Deus, amaldiçoa todo mundo. Vai todo mundo pro inferno. Eu falaria isso. Na hora da raiva, eu faria que nem Eliseu, não é? Que era calvo. Eliseu era calvo, os meninos zombavam dele. Eliseu amaldiçoou os meninos e o urso... É o urso, né, que fala? Devorou os meninos. Eu seria igual Eliseu. Deus, mata esse povo. Seria João Batista, raça de víbora. Mas ali na hora, Estevão estava tão agraciado, mesmo num momento de apedrejamento, de morte. Gente, é tortura. Tortura ser morto apedrejado. Agora você imagina você ser apedrejado pelo evangelho. Você sofrer torturado por conta de uma palavra que você acredita. Eu estou pregando isso porque é a palavra de Deus. E eu posso dizer, não está muito diferente do que era antes. Bem pelo contrário, cada vez mais está piorando. Quanto mais você prega a verdade, mais o diabo distorce. Antigamente, agia dessa forma, né?
apedrejando, matando, falando que era mentira. Hoje não. Hoje é relativismo. Hoje é depende. Ah, Deus é amor. Jesus era amor. Jesus veio para salvar todo mundo, veio salvar todos. Entendeu? E infelizmente as igrejas estão inflamadas com isso. Às vezes a gente está tanto numa bolha que a gente não vê o que está do lado de fora. Mas grandes nomes que representavam o evangelho se corrompendo. Por quê? Porque tem medo. E a Bíblia vai nos dizer: não se conformeis com as coisas deste mundo. E porque não convém a elas pregar a verdade. Não convém pregar o evangelho genuíno. Não convém. Amém? E só para encerrar, Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Ele segurava os casacos das pessoas. E aí, poucos versículos depois, você vai ver. Cadê? No capítulo 8, 1 vai falar sobre Saulo. No versículo 9, no capítulo 9, vai dizer sobre a conversão de Saulo. Saulo estava aprovando, porque ele era um dos maiores que perseguiam quem pregava o evangelho de Cristo. E Deus apareceu para Saulo. E ali Saulo se converteu. E ele viu. E hoje eu imagino o arrependimento que Saulo não teve. Quando ele teve a verdadeira conversão, que ele olhou e lembrou da morte de Estevão. Eu tenho certeza que Saulo se culpava todos os dias, eu acho que por todas as mortes que ele fez. Por todas as perseguições que ele cometeu. Eu paro para pensar nisso. E dali começa o evangelho, né, que Paulo foi um dos grandes. E eu acho bem interessante quando Paulo, ele evolui. Pedro andava com Jesus quando Jesus era vivo. Paulo não andou com Jesus. Paulo teve a conversão depois. E capítulos na frente, versículos na frente, nós só vamos ouvir mais de quem? Paulo. Para você ver que não é o tempo, é a qualidade da entrega. É o tanto que você se entrega. Ah, eu tô 50 anos na igreja, tô 20 anos na igreja. Isso não significa nada. Paulo, com pouco tempo de conversão, se tornou um dos grandes, maiores apóstolos. Eu sou apaixonada quando Paulo fala. Para mim, os mais bonitos é de Paulo. E você vai ver algumas até discussões, porque Paulo, ele pregava para gentios. E Pedro já tinha um pouco mais puxado para os judeus. E Paulo repreende a Pedro, que estava há muito tempo. Então não se engane por achar que você está há muito tempo, que você lê a Bíblia e que você é conhecedor da palavra, que você realmente é de Deus. Porque quando chegar no grande dia e Jesus virar para você e falar assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, você vai chorar lágrimas de sangue. Então viva o verdadeiro evangelho. Talvez Deus me trouxe aqui para dizer e pregar para você viver o verdadeiro evangelho. É o que prega a palavra, é o que lê a palavra, é que busca não pelos seus interesses, não por isso, não por bênçãos, não por casamento, não por filhos, não por isso, não por aquilo, mas sim por aquilo que Deus é. E Saulo teve essa conversão. Então foi mais um estudo do que uma mensagem, né? Mas teve alguns ensinamentos para nós. E é isso. Que Deus abençoe, ó. 9h29 certinho.